Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você vai assistir essa aula. Espero que você esteja bem, vem comigo. Então essa é mais uma aula de artes comigo, professor Júnior Martins, você é o novo professor de vocês, professor de artes. Nessa aula a gente vai falar sobre a necessidade que o mundo tem, né? O mundo pede arte, né? A arte ela está no mundo todo. Vamos conhecer, vamos conversar, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Mas antes vamos tentar entender um pouco sobre a arte. Que diabo de arte é essa? Que arte é essa que a gente fala, que a gente vai conversar, tá bom? Então a gente vai falar sobre alguns aspectos, né? Eu vou conversar com vocês aqui sobre a imaginação, falar um pouquinho da arte rupestre, citar um pouquinho da arte mural, os hieróglifos, né? O que essas coisas têm a ver entre elas, com Libras, como é que elas dialogam, o que são os demônios, né? Dentro dessa estética da dança, tentar conectar tudo isso na aula de hoje, tá? Pra gente começar, a arte é uma necessidade. Então, você acredita que você consegue viver sem arte? Você acha que precisa da arte para viver? Para um pouco aí, pensa. Será que eu preciso da arte para viver? Se eu disser que sim, você acredita nisso? Não? Pois, vamos lá pensar. A gente precisa basicamente de duas coisas para viver: alimentação e moradia. O ser humano, desde a nossa origem, lá dos primórdios, né, do homem primitivo, foi capaz de evoluir até o que nós somos hoje, graças a essas primeiras conquistas. Ele precisava garantir a sua segurança em um lugar que ele pudesse se abrigar, bem como a sua alimentação. A partir daí ele foi dando os próximos passos. Porém, esse homem primitivo, ele não se conteve somente nisso. Ele vivia uma realidade no seu entorno, na sua volta, no seu ambiente, que era no mínimo curiosa para ele. Ele tentava compreender ela. Quando a gente fala de artes, né, a gente tem que também lembrar que ela busca alguns aspectos, principalmente esses três, né? Ela vai surgir como uma necessidade de expressão. O homem sente uma necessidade de se expressar, colocar essas emoções para fora. Uma necessidade de comunicação. Eu vou dialogar com o outro. E a arte, ela não é uma coisa, eu faço arte só para mim. Não. A minha arte, o que eu produzo, eu preciso necessariamente dialogar com o outro. Eu crio uma conversa, eu crio um espaço para esse diálogo, né? Por isso que ela vai fazer parte da comunicação. E a arte também, né? Ela surge como uma ideia de comunicação, e a arte também vai ser uma intervenção. Ela visa modificar um ambiente, né? Uma situação, um contexto histórico, social, político. A arte também ela se divide em algumas linguagens. Não sei se vocês já viram, se já falaram sobre isso, mas são basicamente 4 linguagens da arte. Primeiro, a gente tem uma noção das artes visuais, que aí nas artes visuais, geralmente a gente tende a associar somente a pintura, né? Mas a gente tem escultura, fotografia, arte urbana no geral, como grafite, lambe-lambe, stencil, stickers, né? Estão ligados aí às artes visuais. E audiovisual. As artes visuais é um campo imenso e muito extenso no que diz respeito ao universo das artes. A gente tem também a música, né? A música aí nas suas mais diversas variações, que vai formar esse pano de fundo da nossa disciplina. Vamos tocar aqui em artes visuais, em música. Além da música, a gente também vai trabalhar o teatro, porque o teatro faz parte dessa grande linguagem que é a arte, né? Então, ela é uma das 4 linguagens que compõem a disciplina de artes. E também a dança. Então, essas são as 4 linguagens que vão compor esse universo da arte. Todas elas conectando essas ideias de expressão, comunicação e intervenção. Beleza? Qual seria o princípio criador da expressão? Vocês imaginam como é que vocês criam, como é que vocês inventam? Ou seja, como é que a gente se expressa? É uma necessidade nossa. Não é somente o cérebro, mas esse nosso poder de imaginar. O ser humano ele é muito imaginativo, inventivo. Desde lá do homem primitivo, quando ele começou a ter as primeiras ideias. Foi lá, desenhar na parede da caverna, foi desenvolver lá suas ferramentas. Se a gente for pensar no nosso poder de imaginação hoje, no século XXI, imaginar o poder de imaginação que as pessoas tinham lá, sei lá, no século X, no século V, é uma diferença gritante, porque o nosso cérebro está sendo o tempo todo estimulado, de N maneiras. E a arte é um canal que vai acabar materializando essas ideias. Né? A arte se utiliza desse poder de imaginação para materializar, para dar forma a essas ideias. É o que a gente também vai tentar fazer aqui na nossa disciplina. Olha aí o exemplo de arte rupestre, né? Aqui do lado esquerdo, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Então, um exemplo de arte rupestre, né? Que o homem primitivo lá no seu cotidiano, no seu dia a dia, sentia uma necessidade de expressão. Colocar
aí as suas ideias para fora, o seu pensamento. E a primeira coisa que ele vai fazer é tentar reproduzir o ambiente à sua volta, né? O que ele praticava, sobretudo a caça, né? Que é a garantia do alimento. Estão lembrados, né? Preciso garantir alimentação e moradia para sobreviver. E esse homem primitivo, ele acreditava que, conforme ele desenhasse na parede das cavernas, ele estaria se apoderando, né? Ele estaria tendo êxito na caçada, porque ele ia se apropriar do espírito daquele animal. Tinha uma questão assim espiritual, né? Ele não simplesmente ia lá desenhar por desenhar, um desejo de desenhar. Mas na cabeça dele o pensamento era: eu desenho para dominar aquela forma, dominar aquele animal, né? Se eu quero caçar um boi, né? Então, eu vou desenhar o boi. Nesse desenho, eu estaria dominando a forma do boi. Consequentemente, avisando aos espíritos que me ajudassem na minha caçada ser bem sucedida. Imagina aí, se eu estou lá, no meu grupo, né? Somos um grupo. Imaginemos aí que nós da sala sejamos um grupo e precisamos garantir a nossa sobrevivência pela alimentação. Se eu simplesmente for caçar, eu posso ter uma chance de êxito. Agora, se antes da caçada eu reunir o meu grupo lá dentro da caverna, mostrar que nós, né, estamos dominando o espírito desse animal, ao sair para a caçada, a moral sai mais elevada. Olha aí a arte influenciando nessa sobrevivência, além de ter todo o contexto espiritual. E aí, dentro da arte rupestre, né, esses homens também vão começar a colocar seus ritos, né, os seus rituais também sendo desenhados nas cavernas, até mesmo porque eles não ficavam numa única caverna, né? Eles eram nômades, ficavam migrando de tempos em tempos. E acontece que esse hábito de desenhar na parede das cavernas é muito similar a algo que praticamos hoje. Período da arte contemporânea, que não tem nada a ver com a arte primitiva, em termos de período histórico, mas que praticamente usa as mesmas ideias, como, por exemplo, o grafite. O que é o grafite? Fazemos desenhos nas paredes da cidade, né? Não é mais a parede da caverna que fica lá fechada para eu ver. Agora é um espaço mais aberto, mais amplo, né? Em diálogo com as pessoas, mas tem uma origem lá atrás, né? Dessa necessidade do homem de fazer essa pintura na parede das cavernas. E detalhe, não sei se vocês sabem, eles faziam a própria tinta no período rupestre com sangue de animais, gordura, plantas, folhas, né, que eles iam macerando e até chegar num pigmento que eles poderiam aplicar na parede, né, e tá lá até hoje. Olha aí a qualidade desse pigmento que eles criavam. A gente pode também citar, por exemplo, nessa necessidade de comunicação, expressa em comunicação, por exemplo, os egípcios, quando eles vão falar dos hieróglifos, né? Eles vão usar os hieróglifos como a sua escrita. E o que é legal, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Nós, quando vamos escrever, como é que a gente faz, né, o nosso processo de escrita? Porque às vezes é uma coisa tão banal, simplesmente escreve e a gente não para para pensar no mecanismo que está agindo aí, né? A gente primeiro pensa, né? Às vezes a gente projeta uma imagem visual de alguma coisa, de uma história, de uma imagem, de uma narrativa, e depois tenta escrever, né? Então a gente tenta transformar às vezes as imagens em palavras, mas que não necessariamente elas têm um diálogo direto com a imagem, com a ação do mundo real. Os hieróglifos não. Eles agiam como se fosse a própria imaginação sendo materializada na escrita, como se eles fossem sacar essa inventividade, esse diálogo da imaginação a partir dessas imagens e colocavam dando o significado dos hieróglifos. Ah, detalhe, ali não são hieróglifos egípcios, né? É uma arte. Usa-se do estilo dos hieróglifos para contar uma história de um filme. Não sei se vocês identificam esse filme. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Mad Max, né? Estrada da Fúria. Outra maneira, dentro dessa forma de comunicação, se a gente parar para pensar, também é a linguagem de sinais, Libras, materializa no espaço uns signos e símbolos, né, gestuais que têm um significado. Não passam por esse processo de pensar na palavra. O gesto já vai indicando a ação. Aí é o meu desafio para vocês, né? Alguns enigmas. Tem aí 15 filmes da Disney que estão em hieróglifos. Como assim, Júnior? São os nossos hieróglifos modernos, né? Os emojis. Então eu quero que vocês aí em casa, né, depois deem uma olhada. Eu vou deixar como lá na atividade para vocês tentarem adivinhar a ordem dos filmes. Vocês podem tentar, tá? E depois eu passo esse gabarito para vocês, tá bom?
Mas bota a cabeça para pensar. Os emojis, eles atuam como se fossem os nossos hieróglifos, né? Pensando nas ideias dos hieróglifos lá atrás, e hoje em dia nós usamos nessa linguagem da internet os emojis, né? Que são imagens, figurinhas, que muitas vezes passam um estado de espírito, um pensamento, né? Uma ação, um desejo. Como percebemos o mundo à nossa volta? Ou como sentimos o mundo à nossa volta? Alguém tem uma noção, tem uma ideia? A gente faz um conjunto desses cinco sentidos para poder perceber o mundo à nossa volta. Tem um conceito que a gente trabalha na arte que é o ramo da estética, né? Ele vai estudar como que um objeto de arte, uma obra de arte, ela pode afetar esses nossos sentidos, né? Essa nossa percepção, a capacidade também de alterar as emoções, de alterar os estados humanos, é a maneira como nós temos de aprender o mundo, como nós entendemos o mundo, ok? Trazendo essa necessidade do corpo, o corpo ele também se expressa de múltiplas formas. Uma delas é a dança, né? Qual seria essa necessidade da dança, né? A dança ela existe para a gente pôr esse corpo em movimento, né? Um corpo expressivo, um corpo dilatado, um corpo que se comunica de N maneiras, né? Se a gente for pegar os estilos de dança, temos vários que nós podemos dialogar, né? Mas a dança existe por uma necessidade de expressão. E aí não é somente uma expressão de pensamento, mas é essa expressão do corpo. Às vezes o corpo quer falar, sente uma necessidade de dizer algo, né? Às vezes você dança para desestressar, às vezes você dança para se manter mais alegre, animado, às vezes você está arrumando sua casa, bota uma música e no meio da faxina acaba dançando. A dança entra ali no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, a dança ela vai permeando diversos aspectos, diversas esferas do nosso dia a dia. E aí, vou trazer um videozinho curto para falar um pouquinho sobre o corpo para vocês, tá bom? Vou mostrar aqui, só um minuto. Eu tenho uma chance de trabalhar com o corpo das pessoas, instrumentá-los. Isso me ajuda a envelhecer, sem dúvida. E tá, 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 sim, opa, sim, tá. O que envelhece primeiro? A sua pele ou os seus gestos? Por incrível que pareça, os seus gestos. Ué, se o meu braço articula, se flutua no espaço com vigor, essa pele não cai tão cedo. O pescoço, eu uso o olhar que nem um passarinho, com vigor, mudando o campo do olhar? Não, aqui cai muito cedo. Nossos gestos, prematuramente, são reduzidos. E isso faz você envelhecer a imagem que você tem do seu corpo. Em seguida vem a pele. O rosto, às vezes, vai perdendo o vício e ele exprime o medo de envelhecer. Os trabalhos corporais têm que chegar nessa qualidade, organização do olhar, como o meu braço vai ao alcance de algo e traz esse mundo para mim. Longevidade é a construção de um gesto funcional. Lutar com a gravidade que me achata e comprime no chão é tão ancestral que hoje eu nem percebo. Você vê que um bebê precisa ser vibrado quando ele está angustiado. Ele sente o corpinho está achatando no chão. Essa vibração deverá nos acompanhar para o resto da vida. Essa força do pé que pressiona no chão e me dá essa tensão e comprimento é fundamental para eu me manter vivo. A imagem que eu possuo do meu corpo depende da qualidade dos gestos. Eu não me vejo se eu não construo a percepção do gesto. É muito simples. Como eu me relaciono com os objetos, como eu escovo um dente, em algum momento eu tenho que passar uma revista nesse gesto. Perceber sobre que pé eu apoio mais meu corpo, sobre que lado eu mastigo mais. Aliás, não custa trocar. Não se feche nos ciclos da sua vida. Puxa, quantos anos eu não giro uma cambalhota? Então eu vou tentar no chão rodar. Vai mexer no meu labirinto. Isso é um corpo em movimento. Ele precisa se arriscar. O risco harmonioso com seus gestos e experiências motoras manterá um vício
no seu corpo e um prazer muito intenso. Pensa nisso. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Novas possibilidades, né? De trabalhar esse corpo, né? Dança, às vezes, não precisa ser algo muito elaborado, né? Porque às vezes, quando a gente para pensar na dança, parece que só existe um tipo de dança, né? Um tipo de corpo que pode dançar. E não. A dança, ela aceita todos os corpos, né? É o que eu perguntei para vocês, né? Será que é apenas um modelo de corpo, de dança, né? E de dança, que pode ser considerado belo pra gente? Acredito que não é apenas um, né? Mas são vários. É um leque aí muito abrangente que a dança ela vai acolher. São diversos corpos e diversas formas. E tá tudo bem. Né? Não precisa se encaixar em um determinado padrão que o estilo ou algumas pessoas estabeleceram. Né? A gente pode muito bem criar a nossa forma. A gente não precisa ser um padrão também. Tá? Não precisa ser o nosso padrão. A gente cria o nosso jeito, a nossa forma, do seu modo. E tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Beleza? Para casa, vou deixar aí para vocês tentarem resolver os enigmas que eu deixei lá dos filmes e a atividade que eu vou colocar também junto com a aula. Beleza? Pois galera, valeu, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem me chamar lá no WhatsApp, certo? E vamos seguir em frente. Vida que segue, bola para frente e vamos aí viver essa disciplina de artes intensamente até o final desse ano. Valeu, galera. Tchau.